Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos seguir os estudos do nosso livro. Especificamente, hoje a gente vai conseguir chegar nos capítulos 4 e 5, o que nos dá como referência quase a página 100 do livro. A gente está chegando um pouquinho mais que um terço do livro. Esses capítulos, os capítulos 4 e 5, eles se complementam e trazem mensagens relativamente simples, mas extremamente interessantes. E duas delas são bastante profundas. Eu vou tentar explorar um pouquinho mais aqui hoje para a gente fazer alguns exercícios. Então, começando no capítulo 4, capítulo 4, capítulo 5, ele fala de algumas coisas bem interessantes que eu vou juntar. Primeiro, ele comenta que a gente está sendo bombardeado com ondas de energia, que ele chama de choque cósmico, para que o nosso corpo físico seja preparado, né? Porque o corpo físico é quem vai manifestar a alteração, a mudança do DNA. Quando o DNA vai sendo religado, as nossas capacidades físicas, emocionais, mentais, espirituais vão sendo despertadas, né? Isso é uma interpretação minha. Então, o corpo físico, ele é que precisa ser cada vez mais preparado, porque ele é o receptáculo. E olha que interessante, a energia cósmica é energia espiritual. O corpo físico é o invólucro mais denso que existe. Então, para nós que estudamos apometria, a gente sabe quais são os corpos físicos, o búdico e o átmico, correto? O mental superior, ele é um corpo espiritual, mas ele é um corpo espiritual de acesso a múltiplas realidades. Ele fala no capítulo 5, que a gente tinha capacidade de acessar múltiplas realidades e manipular essa energia a nosso favor. E isso foi removido, essa capacidade da gente, através do que eles chamam de véu do esquecimento. Essa é uma história muito interessante, né? Porque contaram para a gente que a gente reencarna e precisa do véu do esquecimento, que é exatamente para a gente não lembrar do que aconteceu no nosso passado. Como se tudo do nosso passado fosse ruim, o que não é verdade. Na apometria ou outras técnicas, a gente acessa a parte pendente do passado, mas tem uma parte positiva que também é bloqueada através desse conceito religioso de que o véu do esquecimento é importante. Porque se todos nós fôssemos lembrar das questões negativas do passado, a gente ia perceber que iria se instalar um caos nas relações familiares e de pessoas próximas, porque a gente ia se matar repetindo ciclos. Isso é uma meia-verdade. Por quê? Porque a gente também é dotado da capacidade de compaixão, de perdão, que também foi desconectada da gente. Por que foi desconectada da gente? Olha que interessante. Energia cósmica, corpo físico. Físico receptáculo. Né? Para o corpo físico despertar, tem duas coisas importantes. O mental, que está no meio do caminho, é o grande julgador, é o grande filtro. E toda vez que a gente julga, a gente se aprisiona numa narrativa. Essa narrativa está associada a fatos que trazem emoções. E ele diz claramente, um dos corpos nossos que está atrofiado, ele não fala essa palavra específica, mas ele fala o corpo, um dos corpos que está diminuído é o corpo emocional. Ele fala no capítulo 5 isso. Corpo emocional. Por que o corpo emocional está diminuído? Por conta do grande excesso de julgamento do corpo mental. Então, o que acontece? O corpo emocional, e esse é um aprendizado maravilhoso, ele é extremamente sensível ao julgamento do mental. Então, ele se esconde, ele se atrofia. E aí vem a grande questão, que é um grande aprendizado. Quanto menos a gente julgar e mais a gente conseguir ser neutro, mais a gente vai
permitir com que esse corpo emocional volte a se desenvolver e se expressar através do físico. Mas eu não posso me expressar através do físico tendo o mental como líder, julgando, criticando e aplicando filtros, né, de aprisionamento emocional. Porque se eu julgo, eu não estou julgando com o julgamento nunca é a premissa, você julga porque você ama. Você julga porque você tem inveja, tem raiva. Você julga porque você não tem, porque você não se sente capaz, porque você não se sente merecedora ou merecedor. Isso é uma interpretação minha. Mas uma das questões interessantes, inclusive a Nathalie é testemunha que está aqui, é que no workshop que a gente fala mapa da alma, de libertação da alma, o que a gente começa a ensinar e a trazer para as pessoas? E para acessar a essência divina, ou seja, acessar a essência divina, o que significa acessar a essência divina? É uma conexão direta entre corpo e espírito, corpo e essência divina, corpo e eu superior. Para ter esse acesso direto, sem ter nada no meio do caminho bloqueando ou impedindo esse acesso, a gente precisa se libertar dos julgamentos de hoje e do passado, em que toda vez que eu julgo, e a gente faz esse exercício, quando eu julgo, o que eu faço? Eu deixo um pedaço meu com a pessoa e pego um pedaço da pessoa e fica comigo. Então, cria um aprisionamento emocional de todo quanto é tipo de relacionamento tóxico, de emoções, de fatos tóxicos. E olha que interessante, o cérebro humano, ele acaba, por uma questão de equilíbrio, de proteção, interpretação minha, escondendo, camuflando, especificamente os eventos da idade de 12 anos para trás, que é justamente o período que a gente chama da nossa infância. Por quê? Para impedir que o corpo emocional desapareça pela carga excessiva de toxicidade emocional. Então, pega uma pessoa que sofreu um abuso, pega uma pessoa que foi abandonada, pega uma pessoa que um pai ou uma mãe faleceu por uma morte trágica, por exemplo. A gente tem esses exemplos, eu estou pegando os mais radicais, os mais pesados, para a gente entender essa mecânica, que ela está explicada em duas partes, no capítulo 4 e no capítulo 5. Tudo bem até aqui? É uma interpretação profunda, mas ao mesmo tempo ela é libertadora. A Nathalie, Fran, eu tenho certeza, e Tati, eu acho que não. Mas eu já compartilhei com a Nathalie um áudio que a gente aprende a não julgar, que é um áudio que eu recomendo fazer 21 dias. Nesse áudio, você é colocado 3 cadeiras à sua frente, para que 3 pessoas que você julgou, você aprenda a se libertar. Você já recebeu, Fran? Nath também? A Tati ainda não, né? Ótimo. Então, Fran, você que é a detentora da chave da nossa biblioteca de ensinamentos esotéricos, você poderia depois, por gentileza, compartilhar lá no nosso grupo. Pode compartilhar no grupo todo esse áudio para a Tati. E aí, Tati, depois você faz um teste, escuta, porque todas as vezes que as pessoas escutam esse áudio pela primeira vez, nessas 3 cadeiras, sempre vai aparecer ou o pai, ou a mãe, ou os dois, e alguém importante na vida dela para dar fazer como se fosse um choque. Deixa eu te contar, eu fiz, né, o áudio. E apareceu o pai, a mãe, a avó e uma amiga. Ah, eram 4 ao mesmo tempo? 4 ao mesmo tempo. Eu botei uma cadeira a mais, né? Porque se aparecer os 4 ao mesmo tempo, vamos botar uma cadeira a mais e vamos fazer. Ótimo, perfeito. E como foi a experiência de você se desconectar do julgamento nessas relações? Com cada um eu senti numa parte diferente do corpo. Tive Ótimo. sensações diferentes, foi bem interessante. Eu fiz a listinha ali, daí agora eu vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Ótimo. E olha que maravilhoso a tua partilha, Fran.
Quando você se liberta do julgamento, você sente esse aprisionamento em partes diferentes do seu corpo. Isso que você fez só para 4 pessoas, potencialmente para 4 situações. Você imagina você fazer isso para a tua vida toda. O que acontece com o teu corpo? Quanto de energia aprisionada tem no teu corpo? E no capítulo... Qual é o capítulo que ele fala aqui da oxigenação? Capítulo 4. Capítulo Não, 5. acho que é no 5. É no 5 que ele fala do oxigênio. Quanto mais Isso. oxigênio, mais libera. Exatamente. O que é a hiperoxigenação? O oxigênio, como é que é? Ele diz que alimenta os códigos, né? E faz os códigos que estão no DNA acordarem. Mas uma coisa que a gente tem que interpretar aqui é o seguinte: a hiperoxigenação ela vai ativar o DNA, mas entre o oxigênio, aquela quantidade, entre a hiperoxigenação e o despertar do DNA, qual é a barreira no meio? Os bloqueios emocionais. Porque ele fala aqui no 4 que você precisa entrar em paz com você mesmo e aceitar tudo que você já foi, que você já é, Mas né? lembra de uma coisa Aceitar tudo isso importante. e integrar isso, A né? hiperoxigenação, então, mas lembra como é que a gente vai hiperoxigenar? Colocando um balão de oxigênio aqui, um tubo de oxigênio, ou pela respiração? Pela respiração, correto? Quando você hiperoxigena pela respiração, eu já fiz isso algumas vezes, o que acontece com o corpo? Ele começa a formigar, parte dele, sensação de calor e frio, você começa a sentir uma sensação muito diferente. Alguns chakras expandem, algumas partes do corpo trazem desconforto. Então, o que é isso tudo? Isso tudo, Fran, casa com o que você falou. A gente não tem ideia da quantidade de emoções que estão armazenadas em diferentes partes do corpo e que, através de práticas simples, e uma delas é a hiperoxigenação, a gente acaba liberando travas, bloqueios emocionais que estão em órgãos, sistemas do corpo, e isso permite com que a hiperoxigenação, finalmente nessa liberação dessas emoções travadas, ative o DNA, que no livro ele chama de DNA lixo, mas na verdade é o DNA espiritual. Então, eu estou juntando aqui as peças que ele vai colocando no capítulo 4 e 5 e montando o nosso quebra-cabeça. E, complementarmente, aí entra o que você falou, Fran, que é quando eu limpo as emoções aprisionadas, início do capítulo 4, que podem ser ou não quantificadas, como eu vou quantificar o próprio áudio? Não coloca 3 cadeiras? E você não trouxe o teu exemplo, você colocou uma quarta de uma amiga? A quantificação é, cada dia que você faz o áudio, as cadeiras é uma forma de quantificação. Porque você pode colocar na cadeira uma pessoa, mas você pode colocar numa cadeira uma situação que você viveu. Feito? E aí vem o que você falou. Eu me liberto, né, da emoção aprisionada através do exercício do não julgamento e começo a permitir a plena aceitação de quem somos, de todas as experiências que a gente viveu e de tudo que nos foi feito na vida, nessa e em todas as outras anteriores. Não é só nessa, não. Começa por essa. E quando a gente fala tudo que foi feito nessa vida, é a partir da concepção, gestação, parto, tudo. Isso aqui, que significa? Vou contar uma coisa que não está no livro. Todas as vezes que a gente faz trabalhos espirituais com enteógenos, estimuladores de desenvolvimento consciencial, traduzindo ayahuasca, primeira coisa que você acessa a ayahuasca, dependendo de quem te serve e aonde te serve o ambiente, você acessa imprints mentais. O que são imprints mentais? São julgamentos de aprisionamento que fazem com que é como se fosse um eu nosso, eu mesmo, um eu de mim mesmo. O que é um eu de mim mesmo? Vamos lá, quem julga uma pessoa é a minha essência divina? Não, a minha essência divina é luz.
Quem julga é um fragmento de alma meu, em teoria, aprisionado num padrão mental de que aquele fragmento de alma meu só sabe julgar. Correto, Nathalie? Só que ele é meu. Ele está operando comigo ele pode estar operando comigo numa linha do tempo que está com sobreposição com a minha linha do tempo atual. Sim. É possível? Total. Tanto que está aqui, ó, eu anotei. Onde está aqui que eu anotei? E eu grifei. A gente tem que aprender a acessar os nossos diferentes eus e integrar esses diferentes eus. O que significa? Esses diferentes eus, para quem pratica apometria, e por isso que esse livro é muito bom para quem tem um conhecimento de apometria, os diferentes eus são fragmentos de almas nossos, aprisionados em padrões mentais de linhas do tempo do passado, que em teoria deveriam ter terminado, mas não terminaram por conta desse aprisionamento, que agora a gente começa a entender que é o seguinte: por que numa linha do tempo passada a minha alma já não foi reintegrada junto à minha essência divina e eu já não me liberei daquela experiência? Porque ela foi negativa. E houve um aprisionamento mental. E quem que me impediu da minha essência divina absorver aquela alma? Foi o bloqueio emocional. Trauma, rejeição, abandono. Quantas vezes nos atendimentos a gente não resgata, a Natalia que é testemunha, quantas vezes nos atendimentos a gente não resgata o fragmento de alma da própria pessoa, do próprio cliente, às vezes até mesmo nossos, ali dos apometristas, em outras linhas do tempo, aprisionadas, presas em situações terríveis e que aquilo ali é um aprisionamento de sofrimento que a gente tem que liberar. Mas a gente também aprisionou outras pessoas, exercendo os conhecimentos das forças da natureza de maneira equivocada. Feitiçaria. A gente também já foi feiticeiro. E, e por que a fonte divina primordial permitiu que a gente fosse um feiticeiro e praticasse isso pelo lado negativo? Para a gente conhecer o lado negativo, entender como ele funciona, conhecer o outro lado da polaridade, para que a gente soubesse exatamente como ele funciona, para que a gente pudesse voltar e ser mestre. Óbvio, ninguém é mestre lendo livro. No mundo espiritual, você é mestre praticando, aplicando o não julgamento, a plena aceitação. Tanto que ele fala no livro que muitas pessoas não vieram para cá para evoluir, mas vieram apenas para sustentar a energia de quem vai fazer a evolução. E mesmo essas que não vão evoluir, ainda assim ganham crédito por terem escolhido estar nesse momento. Isso é lindo, porque o que isso significa? Isso tira o peso nosso de achar que a gente tem que fazer tudo para todos. Não. No livro que explica a tabela de Hawkins, para quem conhece a tabela de Hawkins, é aquele nível, né, das consciências, né? Você tem lá apatia, medo, papá, depois tem neutralidade, coragem, neutralidade, desejo, coragem, neutralidade, amor, papá, paz, iluminação. Lá naquela tabela, ele explica no livro Poder e Força, que explica a tabela de Hawkins, quando você tem uma pessoa iluminada, ela sustenta a energia de milhões de outras pessoas que estão sem nenhum nível espiritual. E ela faz essa explicação, essa relação. Uma pessoa que atinge lá em cima, quantos milhões ela suporta? Uma pessoa que vai no nível de paz, quanto suporta? Uma pessoa que vai no nível de amor puro, quanto suporta? Então, algumas pessoas vão subir para suportar a evolução do planeta inteiro, óbvio. E o processo de cura
ele se dá a partir do momento que os curadores fazem o seu próprio processo e eles passam a ajudar os retardatários. Não com essas palavras, mas no livro também é falado sobre isso. No capítulo 5, ele chama de mostradores do caminho. São pessoas que passam pela mudança e depois ajudam o próximo. São pessoas que estão dedicadas à evolução. E ele diz claramente no livro, não dá mais tempo da pessoa ficar 20 anos fazendo psicanálise. Ele diz no livro, Tati, no capítulo 5. Por isso que nós não temos hoje nenhum psicólogo aqui. Porque se tivesse, ele teria queimado o livro. Então, olha que interessante. Tudo isso é muito bom, porque o capítulo 4 e 5 ele vai se complementando e você fala assim, bom, primeira coisa, primeiro aprendizado, não julgar. Monitorar todo dia o pensamento. Remover o filtro do julgamento. O filtro do julgamento é uma matrix. Quanto mais a gente julga, mais a gente se aprisiona, mais o nosso corpo mental, o corpo emocional atrofia, menos conexão que eu tenho entre o físico e o espiritual. Porque qual é a conexão entre o físico e o espiritual? São as emoções positivas. A gente já viu isso no capítulo 3, agora está vindo em detalhes isso. É um baita aprendizado. E aí, próxima etapa, a aceitação. E quando eu tenho a aceitação, o que acontece? Eu começo a ter a regeneração do meu corpo pela reativação de um chakra que fica entre o coração e o laríngeo. Qual o chakra que fica entre o coração e o laríngeo? Fica aqui, ó, na clavícula, chama coração superior. Se você tocar bem aqui, você acha. Ele vai sendo reativado. Entre aqui a tireoide, que no homem é fácil achar, na mulher não. E o timo, tá aqui, ó, coração superior. Eu ensino isso no Reiki. Na apometria também a gente fala sobre ele. O coração superior é o que vai ser responsável pela regeneração do corpo. Então, eu posso colocar a mão aqui? Pode, ó. Se você fizer um exercício, ó, aquece as mãos, e ao aquecer as mãos, ó, coloca a mão aqui, ou ativa, para você sentir esse chakra do coração superior. Por que ele chama coração superior? Porque aqui é o chakra cardíaco do coração, coração superior é amor incondicional puro, porque já é um acesso a uma dimensão chamada quinta dimensão, e ele regenera o corpo de tudo aquilo que é anti-amor, emoções negativas que estão ainda presas no corpo. Então, olha que interessante, a gente vive num caos que é liberado, e esse caos que é liberado é para a gente fortalecer a nossa presença, fortalecer o nosso estado de espírito e principalmente a clareza de que a gente tem que decidir todos os dias ser parte da luz. Porque lembrando, luz e trevas vêm da mesma fonte, do mesmo criador. Quando eu li isso da última semana para cá, Nath, Fran e Tati, todos os obsessores que eu estou encontrando, eu estou trazendo só a equipe de luz e deixando todo o tempo necessário para que ele vá para a luz. Não devolvo mais para a dimensão negativa, para -7, não. O que eu faço? A gente tem, com toda a paciência, eliminado todo o cenário dele de aprisionamento, e aí a gente fala, ó, tudo que você aprisionou não tem mais ninguém preso. Só falta você tomar decisão. Por quê? Porque no que ele diz no livro, uma vez que você toma a decisão de fazer parte da luz, essa decisão é irreversível. Então é um obsessor a menos. Perfeito? Tudo bem, Fran? Você lembra disso no livro? Como é que é em inglês essa frase, Fran? Você pode fazer em inglês pra gente essa frase? Não? Você não lembra? Não? Beleza. E aí, uma outra coisa importantíssima, né? Que um dos grandes poderes nossos é a gente voltar a ser soberano. O que é ser soberano? É resgatar o nosso poder de escolha de livre-arbítrio e, principalmente, conseguir ser, manifestar
quem a gente exatamente é, sem máscaras, sem crenças, sem julgamentos, com nossas emoções vibrando amor incondicional, compaixão e perdão, perfeito? Se libertando de todos os tipos de paradigmas e matrix religiosos, compreendendo que nem todos farão a mudança, mas os que farão, farão a diferença. Olha que interessante essa frase. Nem todos farão a mudança, mas os que farão, farão a diferença. E vão poder ajudar os retardatários que assim quiserem ajuda. Tudo bem até aqui? Qual a diferença entre os seres de luz e os seres não luz, os trevosos? Que os trevosos não têm sentimento, não têm corpo emocional, não estão em nenhum tipo de busca espiritual, manipulam as forças da natureza e as realidades de manifestação, subvertendo as leis universais, está no livro. Eles se vendem e se manifestam e se colocam como mestres, e são mestres, porque quem faz isso realmente é muito bom, correto? Mas são mestres disfarçados. E aí é que vem, no nosso caso, a nossa capacidade de discernimento. Porque esses mestres podem estar nos centros espíritas, nas igrejas, nas corporações, serem grandes comunicadores, grandes políticos. E ele reforça o perigo da adoração. Significa isso? Cada vez mais as pessoas vão buscar o desenvolvimento da sua mediunidade, da sua espiritualidade, sem estar vinculados a religiões, a sistemas de adorações, de cultuação de imagens e de excesso de ritualística, onde a gente passa a aprender a ser a nossa própria autoridade. Então, ser soberano é decidir sem ser manipulado. Vocês viram o que aconteceu no Nepal? Depois que aconteceu no Nepal, começou a ter um monte de manifestação pelo mundo e ninguém está divulgando, mas teve uma enorme, gigantesca na Inglaterra, em Londres, teve outra em Paris. Qual é o pânico da galera aqui? É que isso se alastra aqui. Mas por que não vai vir se alastrar para cá? Porque o nível de manipulação aqui é gigantesco. E dizem algumas línguas, depois vocês podem investigar aí, que parece que por conta de restrição orçamentária, o governo lá no Nepal tirou o flúor da água. Quando me contaram isso, eu fiquei chocado. Assim, não é possível que seja isso. O que significa isso? O flúor na água, o flúor é uma forma de você calcificar a pineal e tornar as pessoas facilmente manipuláveis e controláveis, porque toda a mediunidade da pessoa fica toda atrofiada. Então, quando eles tiram o flúor da água, a glândula pineal volta a funcionar e as pessoas voltam a pensar, a refletir, a raciocinar e a serem menos submissas e cada vez mais soberanas. Esse é o perigo. Perfeito? E aí, no final do capítulo 4, ele fala: a decisão de ser luz é irreversível. Tá? Para quem leu, está no finalzinho do capítulo 4. E no quinto, o que ele fala? Ele fala, ele explica os 12 chakras, que ele já tinha falado anteriormente. Ele fala desses 12 chakras, 7 no corpo e 5 fora. Mas aqui é interessante, porque desses 5 fora, né, ele fala o oitavo, 30 centímetros acima da cabeça, o nono, 1 metro acima da cabeça, sendo que esse nono passa a ser a ligação entre a energia cósmica e a energia planetária. Eu desconfio que um deles, o oitavo, eu desconfio que o oitavo é o que nós chamamos de chakra estrela da alma. Tá? Ele fala 30 centímetros acima. E o 11º, 12º são chakras que não estão no planeta. Não, o 10º é o sistema solar, 11º galáctico,
sistema galáctico, 12º chakra do universo. Então, não adianta nem a gente fazer, não vou nem fazer meditação, vamos nos conectar ao 10º, 11º, 12º, porque a gente tem muita limpeza para fazer no 7, então no físico, tá? E olha que interessante, existem energias presas no planeta que vão sendo liberadas através de raios cósmicos, e essas energias vão sendo liberadas e ajudam a inundar e irradiar ainda mais de energias que vão libertando o nosso próprio DNA. Ele fala, além disso, que a reestruturação do nosso DNA, a ativação do DNA lixo uma das grandes formas de despertar é pela hiperoxigenação, e isso aumenta a longevidade das pessoas e muda a visão da condição. A religação desse DNA se dá, olha que interessante, para quem estuda apometria, ela se dá durante o sono. E o que acontece quando se instalam portais móveis nas casas das pessoas? Eles fazem isso para interromper o sono das pessoas. Aí vem aquela crença, aquele mito que a gente já falou diversas vezes nos nossos estudos de apometria, que são acordar às 3 horas da manhã é um chamado de Arcanjo Miguel. Né? Quantas vezes a gente não escuta isso? Isso, na verdade, é uma forma de interromper o sono e interromper a reprogramação do DNA que é feita durante a nossa vigília. Nossa vigília não, no nosso estado de sono profundo. Por quê? Porque aí a gente faz a nossa viagem astral e é a hora que eles aproveitam para fazer sutilmente a mudança do nosso DNA. Então, aqui é muito interessante porque a gente percebe claramente, né, essas artimanhas que os seres de não luz usam para impedir o desenvolvimento do nosso DNA. E aí, ele também comenta que antes da gente ter o nosso DNA atrofiado, que a gente tinha um nível de consciência muito mais elevado, a gente conseguia, sim, manipular realidades e matérias. E olha que interessante esse ensinamento. Esse aqui nem eu conhecia. Que as realidades paralelas que a gente tem acesso e que poderiam facilmente nos libertar e nos levar a estados de prosperidade, abundância, saúde, e a lista segue, existem aqui, e aí vai ser o meu convite, Nath, para a gente fazer uma sintonização, se é que você me entende aqui na gravação, para a gente acessar um guardião que nos explique a função de guardiões que impedem o acesso a essas realidades paralelas que poderiam ser perfeitamente passagens, canais de evolução. E aí ele fala, esses guardiões criaram um conceito de véus de proteção e isso está conflitando com a expansão energética do planeta. Ou seja, realidades paralelas aprisionadas através de guardiões e, ao mesmo tempo, a expansão do planeta. E aí, no final do capítulo 5, o que ele diz? Que a gente precisa aproveitar essa expansão de energia no planeta para a gente acelerar a nossa evolução emocional, até porque o nosso corpo físico manifesta a nossa identidade espiritual através das emoções, das boas emoções, obviamente. Essas emoções negativas estão presas em áreas do nosso inconsciente, especialmente dos 12 anos para trás. Quem ajuda a atrofiar o corpo emocional é o mental julgador. E sim, a gente tem que aprender a integrar os nossos fragmentos de almas que estão sendo manifestados ou podem estar presos em realidades paralelas, manifestando diferentes aspectos. E ele cita no final do capítulo 5 que uma das questões que a gente vai ter que aprender é lidar melhor com a nossa sexualidade.
E ele fala abertamente sobre isso. E, para fechar, antes da gente fazer o nosso exercício da noite, é que a única forma de acesso a uma frequência mais alta e a nosso resgate de escolher, determinar o nosso progresso, o nosso futuro, é o não julgamento acrescido da nossa plena aceitação. E quem não entende isso, se apega à raiva, ao ódio, ao julgamento e vai escolher viver experiências de não luz, que ele chama de experiências desagradáveis. Ele não detalha isso aqui no livro, mas para quem sabe o que acontece quando uma pessoa está aprisionada nisso, ela começa a ter surto, começa a ter ansiedade, fobia, todos os tipos de desequilíbrios possíveis que vão se manifestando no físico, no emocional, no mental e chega no espiritual e vice-versa. Perfeito? Então, vou fazer. Hoje foi mais rápido porque os capítulos são mais curtos e ao mesmo tempo eles se integram. Então foi muito bonito, foi gostoso a leitura desses 2 capítulos para a gente integrar os conceitos. Eles são simples, mas eles são extremamente profundos e poderosos. Eu diria que só esse capítulo aqui, a gente fazendo um vídeo, gravando, editando, 5 a 7 minutinhos dele e patrocinando para alguns milhões de pessoas, certamente poderia ajudar muita gente a se livrar de transtornos, de fobias, de ansiedade, de um monte de coisa que a pessoa não consegue. Mas quando você fala, está preparado para você se libertar de quem te abusou? Está preparado para se reconciliar com o pai que te abandonou? Trava. Começa por aí. Então é difícil? É. O desapego emocional é uma das coisas mais desafiadoras que existem. Não vou julgar ninguém que não consegue, porque eu sei o quanto é difícil e quanto foi difícil, no meu caso específico, para chegar lá. Não vou contar aqui nessa gravação, né, um caso pessoal, mas é importante a gente ter essa consciência que as pessoas que não conseguem se libertar do julgamento são aquelas pessoas que ainda estão aprisionadas nas emoções que ela trouxe dos eventos da vida dela e nas relações. Por isso que o áudio que fala, Fran, do não julgamento das cadeiras, ele é um exemplo de exercício. Mas ele é bom ser escutado deitado a partir de alguns momentos, quando, sabe em que momento? No momento que as cadeiras começam a ficar vazias, que a gente já conscientemente não coloca mais ninguém na cadeira. E por que isso acontece? Porque aí chega o momento de acessar os eventos que a gente não se lembra mais. Por exemplo, um evento que aconteceu quando a gente estava no útero da nossa mãe, como é que a gente vai lembrar conscientemente? Então, quando as cadeiras começam a ficar vazias, então é hora de escutar, fechar o olho e pedir para os nossos mentores preencherem essas cadeiras e fazer a liberação automática. Entendeu, Nath? E isso acontece. Bom, então vamos fazer um exercício para a gente fechar com chave de ouro. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Eu tenho. Vamos lá. Eu tenho para esclarecer talvez um conflito de pensamentos internos com relação a quando falam sobre aceitação plena. O que seria essa aceitação plena? Porque eu entendo que sim, a gente aceitar o que a gente já passou, o que aconteceu nas nossas vidas, situações que a gente já viveu, tanto nessa quanto em vidas passadas, que existe tudo um porquê e um para quê. Mas também vejo aquela linha tênue entre também aceitação plena e conformismo, de não buscar mudança, daquela síndrome de Gabriela, assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, e as coisas vão acontecer sempre assim.
Então, eu fico meio confusa nessa parte dessa aceitação plena. Excelente pergunta. O que me veio aqui? A aceitação, a aceitação do nosso conformismo, que é o que você trouxe. O que é o conformismo? Então vamos lá, exemplo claro. Eu me conformo de que eu fui abusada e eu não tenho como mudar isso. É a minha realidade. Então é um conformismo de um trauma que aconteceu e que eu não posso fazer nada. Ele aconteceu, eu senti raiva e é isso. Beleza. Eu aceitar sobre esse aspecto, o que significa? É eu perder o meu poder de escolha, entupir uma parte do meu corpo com esta emoção, acreditando que eu vou viver 100 anos sem nenhuma doença e que nada vai me acontecer como consequência. O que é uma ilusão. Correto? Sim. Todo mundo entendeu até aqui a linha de raciocínio? Beleza. Quando a gente olha sobre esse aspecto, a aceitação, na verdade, é a pessoa não perceber o poder de escolha que ela tem de se libertar. Por quê? Existe um outro mecanismo de autossabotagem baseado nessa aceitação dessa linha de raciocínio, que é o seguinte: aquela emoção associada a um trauma do passado, ela foi armazenada temporariamente no que nós chamamos de inconsciente. Ou, como os xamãs falam, lado sombra. Então, eu vou chamar como lado sombra. O que acontece com essa sombra? Ela se alimenta do quê? De emoção. O nosso espírito, para se manifestar no físico, ele é alimentado pelo quê? Por emoção. Só que o espírito ele é alimentado por amor e a sombra é alimentada por dor. Correto? Sim. A sombra não existia quando a gente estava lá na quinta dimensão, antes do nosso DNA ser manipulado. Era pura luz. A gente tinha domínio sobre as forças da natureza, sobre as realidades, linhas do tempo, sobre tudo. Correto? Essa sombra que nasceu com essa emoção negativa, com um intuito, um objetivo de ser algo temporário, quando ela começa a durar mais tempo do que deveria, ela começa a sentir fome. Você não sente fome? Do que essa sombra vai sentir fome? De emoção. Ela não come sanduíche de queijo. Ela precisa da mesma emoção que ela foi criada. Então, se ela foi criada com raiva, ódio e rancor, e ela precisa de mais raiva, ódio e rancor, o que essa sombra vai fazer? Ela vai provocar um acontecimento na vida da pessoa para que ela repita as emoções que aquela sombra precisa. Aí é o que a gente chama de ciclos repetitivos inconscientes de autossabotagem. Então, o que acontece nesse estágio, Nathalie, que você mencionou, interessantíssimo, quando a pessoa aceita uma realidade ruim e negativa? É porque os ciclos repetitivos que são mensuráveis, olha que interessante, eles são mensuráveis e quantificáveis por pêndulo, por Theta Healing. Eles vão se repetindo, essa sombra vai se perpetuando, e conforme o gradiente dela vai subindo, porque outras emoções vão sendo criadas ao longo do caminho,
Quem passa a dominar a pessoa? A luz ou a sombra? A sombra das emoções negativas. Pronto. E a sombra, ela quer que você ganhe consciência para libertar tudo isso e fale, olha, aceita como foi, porque assim a gente não precisa mais criar eventos repetitivos e você não vai precisar mais me alimentar com essa emoção. Então, ela, apesar dela ser chamada de sombra ou de inconsciente, ela é uma fonte de energia nossa, que compõe o nosso estado de ser. Quando a gente tira essa energia negativa e não substitui por uma positiva, fica um vazio, e esse vazio adoece também as pessoas. Tem uma síndrome desse vazio, se você pesquisar, existe essa síndrome. Então, a aceitação, ela vem de um estado de consciência em que você percebe que você não quer mais repetir ciclos, não quer mais se intoxicar por essas emoções, porque o corpo, em algum momento, vai manifestar isso através de doença, através de gordura, através de sintomas piores do que isso, como as síndromes, a insônia, as fobias, a depressão. Então, por que o mentor espiritual, por que Jesus Cristo permite com que todos esses transtornos aconteçam num país que ele é o regente? Já parou para pensar nisso? Por que ele permite? Primeiro, para você experimentar a dualidade. A dualidade também é uma fonte de aprendizado para aqueles que são apegados às emoções negativas. Mas é um apego da dor. Ele fala isso no livro. Segundo, como é que a gente muda, Nathalie, o estado de aceitação, de uma aceitação negativa, zona de conforto, aprisionadora, em que a pessoa acha que não pode mais mudar nada, para um estado em que a pessoa fala, eu não quero mais ser doente, eu não quero mais tomar remédio, e o que eu preciso fazer para isso, para me tornar um ser de luz? Eu preciso não julgar quem me prejudicou e, ao mesmo tempo, me libertar disso e, ao mesmo tempo, aceitar. Por que aceitar? Quando um obsessor aprisiona uma pessoa, ele está fazendo isso por mal ou ele está fazendo isso porque é a única referência que ele tem na consciência dele? A gente já entendeu algumas vezes que a gente percebeu. Quando a gente muda a consciência dele, quando a gente muda a referência dele. Na grande maioria dos casos, quando a gente traz consciência e doutrina para eles, eles mudam de ideia. Por quê? Porque a gente mudou a referência do que é manifestação de luz. Porque para eles, manifestar luz. Opa! Parece que teve um tsunami ali. Vamos aguardar. Mas por quê? Só para complementar, a grande é assim, quando uma criança é criada por um pai que bate e maltrata, esse adulto vai igualmente bater e maltratar. Porque na infância, a criança classifica o bater e maltratar como uma referência de amor, que veio de quem ela mais ama, que é o pai. O adulto vai repetir. Aí, para você mudar essa realidade, tem que mudar a referência que ela tem de amor. Um obsessor é a mesma coisa. Ele não tem sentimento. Qual a referência que ele tem? De aprisionamento. De tomada de posse do corpo, da consciência do outro. Tem o outro querer permitir. Essa referência que ele tem. Ele está errado? Depende. Para nós ele está, mas para o círculo dele, não. Eles só fazem isso. Lá é permitido. Lá é normal, é aceitável. Então, para ele vir para o lado de cá,
Eu mudo a referência para que ele perceba que onde ele estava, ele tem que aceitar aonde ele nasceu, mas que agora ele pode escolher o outro lado, que é um lado novo, onde ele vai seguir. Então, a aceitação é um pouco desse raciocínio. A pessoa fala assim, não, eu não quero mais viver aprisionada. Eu não quero mais viver doente. Eu não quero mais permitir não ser próspero e abundante. Mas ela tem que entender que aquela referência de aprisionamento, de escassez, de tudo que ela está vivendo, aquela referência não é o normal de uma realidade próspera, abundante, amorosa. Ela só não sabe essa referência. Então, Nath, o que a gente tem que fazer é mudar a referência para entender que a aceitação não é a aceitação do que ela não pode mudar, é a aceitação daquilo que ela não tem como modificar, mas que ela pode mudar a consciência dela, entendendo que aquilo ali era o que a pessoa podia fazer. Ah, mas ela me abusou. Mas ela também foi, mas aquela pessoa que te abusou também foi abusada. A gente já viu isso diversas vezes. O abusador de hoje foi o abusado de ontem. Concorda ou não? O abusador de hoje foi o abusado de ontem. E aí você fala, como é que o abusador demonstra amor? Porque a referência de amor dele é distorcida. Ele demonstra amor abusando. É totalmente distorcido? Óbvio. Mas aqui é uma discussão profunda entre nós, Nath, para a gente entender que a aceitação ela é o último estágio. Ela não é o primeiro. No livro ele coloca. Qual é o primeiro estágio? O não julgamento. Então a primeira coisa é assim, ó. Tô aqui, ó. Eu de frente para o meu abusador. Eu vou abraçar e beijar? Não. Primeiro estágio. Olhar para ele sem manifestar nada. Neutralidade. É difícil? É. Pra caramba. Então eu tenho que primeiro aceitar que ele está aqui. Olhei. Consegui ficar neutra? Antes de ficar neutra, a pessoa vai entrar em surto, vai gritar, vai chorar, vai bater na almofada, que a gente já viu na hipnose. Está aqui. Consegue ficar de frente para a imagem e começa a entrar no estado de neutralidade, ótimo. O que significa isso? Agora eu posso criar consciência. Ah, ela me abusou? E o que a minha emoção negativa está trazendo para mim? Porque a raiva é minha. Eu sinto raiva dele, mas a raiva é minha. O que ela está me trazendo? Desequilíbrio emocional, mental, doença, papapá. Fala assim, pô, bicho, não vale, não compensa, eu quero mudar essa referência. Como eu vou mudar essa referência? Olha e fala assim, qual a tua história de vida? O que tu passou? Tu foi abusado também? Tu apanhou também? Se eu perguntar para um abusador, ou para um cara que me bateu, se ele apanhava ou se ele foi abusado na infância, e se ele responder, muito mais do que você imagina. Meu pai me abandonou, meu pai era isso, aquilo outro, papapá, e mostra uma realidade terrível. Aí você vai mudar? Sim, mais fácil. Mas como é que eu crio uma empatia genuína? Então tem alguns estágios aí que a gente pode entender de evolução. Você quer falar alguma coisa, Nath? Comente e traga. Não, só para ver se eu resumindo. Então, a aceitação plena ela é muito mais sobre aceitar o outro e aceitar o que o outro fez ou o quanto isso impacta na tua vida de uma forma com empatia do que aceitar a sua própria realidade com conformismo. Então, seria isso? Claro. E mais do que muito isso. mais o olhar ao outro. É uma aceitação plena do olhar ao outro. É entender que todo mundo entrega o melhor que tem, por mais ruim que o melhor que o outro tem seja. E mais o outro dentro desse desequilíbrio, ele não trouxe escancaradamente a vulnerabilidade dele? E a gente tem a nossa? Sim. Então, se a gente está no mundo de vulneráveis, como eu passo do primeiro estágio? Qual é o primeiro estágio? Eu aceito que existe.
eu olho com neutralidade. Não preciso conviver, mas está aqui. Beleza, próximo estágio. Quem me ajuda a tirar essa emoção para fora? Se eu tirar essa emoção para fora, pelo menos o excesso dela, eu vou poder conversar sobre não julgamento. Beleza, vou praticar o não julgamento. Ótimo. Restituo o meu poder. Eu estava desfragmentado, voltei a estar inteiro, ou mais íntegro, pelo menos. Entendeu? São etapas. Por isso que quando a gente faz os nossos workshops, algumas pessoas, lembra que quando a gente fazia, olha que aprendizado fantástico a gente teve. Estágio mundo de hoje e o mundo futuro. Ela tinha que dar 2 passos. O primeiro passo, o masculino, pai. O segundo passo, o feminino, mãe. Quantas pessoas que você não me ajudou, você mesma conduziu ou mesmo conduzir, que não conseguiu nem dar o primeiro passo, que não tinha nem força na perna para dar um passo. E o que significava aquilo? Apego. Apego a uma realidade que a pessoa se recusa a abandonar por conta da raiva dela, da mágoa dela, da sensação de que foi injustiçada. E quando chega lá, e quando ela chegava no final lá com a nossa ajuda, como é que ela ficava? Expandia, lembra? Todo mundo expandia. Aí quando expandia, o que a gente estava fazendo? De maneira oculta, sutil, mudando a referência dela. E aí o que ela percebia assim? Nossa, eu estou numa realidade hoje de aprisionamento e você me levou ali 2 passos e me mostrou que ali é uma realidade que eu estou expansiva. Aí o que a gente falava para a pessoa? Monta o teu centro dourado de poder, fica no meio, experimenta o que é a dimensão elevada. Como a pessoa ficava radiante, luminosa, feliz, entrava em estado emocional positivo, ali é uma mudança de referência. Quantas pessoas que tiveram algumas pessoas que me mandaram mensagem agradecendo na semana seguinte, dizendo, nas entrelinhas, você foi a melhor pessoa que eu conheci nos últimos tempos. Eu falei, por quê? Porque você me mostrou uma realidade diferente. Ou seja, quando você muda o padrão de referência, isso muda totalmente a percepção da pessoa de vida. E aí, ela volta para casa e fala, aquela pessoa que eu sentia uma injustiça, que eu não aceitava, eu passei a me permitir olhar, conviver e treinar essa convivência para não permitir mais eu julgar e eu e eu manifestar de novo a mesma emoção que eu sempre manifestei. Isso já não é um ganho de consciência, Nath? Com certeza, é absurdo o ganho de consciência. Ela economizou anos de terapia. Entendeu, Tati? E Fran, entenderam? Então, ó, você quer fazer um exercício, Tati? Quando você pegar alguém que está preso, pega 2 folhas de papel. Uma escreve hoje e a outra futuro desejado. Pede para a pessoa sentir todas as emoções no estado de hoje, por mais difícil que esteja, e fala para ela. Dá 2 passos e fica de pé no papelzinho escrito futuro desejado. Aí olha no olho dela e fala assim, o que você quer para a sua vida de melhor? Aí eu quero isso, isso, isso. Então fecha os olhos e sente isso no seu corpo. Porque muda a sensação física. Lembra disso, Nath? Como mudava a sensação? Você fez o exercício. Muda a sensação física, não muda? Muda a sensação física. Abre o áudio para você contar. Muda, e a neurociência explica, né, que o que é capaz do nosso cérebro imaginar é capaz de reverberar nos nossos hormônios. Então muda a sensação física mesmo. Muda o químico do corpo, muda o químico das células. É isso. Um teletransporte de realidade. Exato. Muda tudo. Então vamos lá.
Percebeu? Entendeu como o raciocínio ele pode ser complexo, mas ao mesmo tempo, quando a gente faz um breve exercício extremamente simples, como esse exercício muda a referência, e aí Com certeza. muda a referência, muda tudo. E olha que interessante, ó, para a gente fechar. 5 dias antes desse workshop ao vivo, eu fiz uma palestra no interior do Rio Grande do Sul. Nessa palestra, ao abrir um diagnóstico, 2 pessoas se contorceram, se sentiram extremamente mal. Beleza. Das 2, uma aceitou ir para o presencial para valer. Chegou lá, a mesma dificuldade, só que ela se permitiu mudar de referência. Ela não precisou mais de nenhum atendimento, só de mudar de referência. Aqui não foi, até hoje me liga, às vezes sábado à noite, porque ela está aprisionada ainda dentro do labirinto emocional dela. E ela se recusa a mudar a referência. Estou tentando, mas vai chegar uma hora que eu vou falar, não tenho o que fazer. Tua escolha é seguir pro resto da vida aprisionada. E é uma escolha. Não há o que fazer. Porque da boca para fora, ela é uma coisa. Da boca para dentro, você pede para fazer um exercício simples, que podia fazer em meia hora, demora 5 dias. E ela quer que eu resolva sábado. Eu falei, não dá. Mas é assim que acontecem as situações. E aí entra, Nath, esse dilema. Qual o dilema? Ela quer uma nova realidade, mas ela ao mesmo tempo não quer. Paciência. Bom, vamos lá. Vou fazer aqui uma gravação. Mas a gente pega muito esse tipo de pessoa, né? Que ela não está disposta a pagar o preço. Claro. E ela quer uma solução imediata, ela não quer. E ela acha que isso depende do outro. Sim, eu sei. Faz milagre, né? Eu sei. A gente só auxilia a expansão da consciência do outro. A gente não consegue ir lá e abrir pro outro. Ele tem que querer. Uhum. É isso. Bom, então vamos lá. Fechem os áudios. Todo mundo está conseguindo ouvir o sino? Mais ou menos? Mais ou menos, quando toca, tá, o som não tá legal. E assim. Melhorou um pouco. Tá. Eu vou tocar então um pouco mais alto. Então, fechem os olhos. Fechem os olhos. Buscando uma postura bem confortável. Inspirando, soltando, relaxando. Inspira bem profundo. Solta. Inspira bem profundo. Solta. Lentamente. Uma esfera de luz dourada vai se manifestando no topo das nossas cabeças, conectando com a energia cósmica, equilibrando o coronário, a mente, os pensamentos, relaxando o pescoço, ombros, inspirando, soltando. E então, lentamente, do lado oposto,
esfera prateada de luz, nos conectando à energia da Terra, nos permite agora mais firmeza nos pés, nos permite agora inspirar, soltar, e então relaxar do quadril para baixo, liberando tudo aquilo que está em desarmonia pela respiração. E então, lentamente, a esfera dourada acima da cabeça vai se conectando com a esfera prateada abaixo dos pés, promovendo o nosso equilíbrio vertical. 1, 2, 3. Sente o equilíbrio. E então, naturalmente, eu conecto agora a minha atenção ao meu coração, chakra cardíaco, sentindo a manifestação do amor, da compaixão e do perdão, formando um triângulo rosa de luz, ancorando no coração em 1, 2, 3. Essa tríade sagrada se conecta em cima do nosso corpo físico, se conecta com a minha essência divina. Se conecta ainda mais profundamente. E então eu resgato neste instante a pureza da minha essência, a paz da minha alma, que se manifestam através do não julgamento. Eu me liberto de todos os julgamentos realizados na minha vida atual, devolvendo todos os pequenos fragmentos de alma presos no meu corpo físico, devolvo aos seus destinatários e resgato os meus próprios pedaços de energia aprisionados com os outros, e o não julgamento dissolve e me permite o resgate da minha própria luz, resgate da minha própria luz, resgatando, reacoplando, devolvendo o que não me faz sentido mais.
nesse momento. Criando o amor, compaixão e perdão. Me permite um salto de consciência através do não julgamento. A quinta dimensão de luz. Reativando o chakra coração superior. E através dele, me conecto com os meus mentores de luz, que me permitem agora acessar com autorização especial as minhas próprias linhas do tempo, que mantêm fragmentos da minha própria essência aprisionados. Aprisionados no julgamento e na não aceitação da realidade. Para que nesse instante, com todo o meu amor, compaixão, perdão, e a minha nova habilidade de não julgar, eu transfiro essa energia para os meus fragmentos de alma aprisionados, acessando linhas do tempo paralelas, e inicio a libertação dos meus próprios fragmentos de alma, para que eles possam finalmente serem resgatados, libertados de situações aprisionadoras e reintegrados na minha essência divina. Eu me harmonizo com a minha essência divina. Reintegro os fragmentos de alma, de linhas paralelas, me libertando de realidades que drenavam a minha luz, a minha essência, o ser divino. A cada fragmento da minha própria existência, da minha própria alma, que é resgatado, o não julgamento e a não aceitação se manifestam e fecham essas linhas paralelas, em definitivo. Promovendo a reintegração, fechamento de todas as pendências que forem possíveis a partir de agora.
E então, neste momento, com as linhas paralelas fechadas, fragmentos de alma reintegrados, que todas as memórias emocionais ainda impedem a minha evolução, que todas possam ser dissolvidas, removidas, pela minha essência divina. Eu me harmonizo ainda mais profundamente com a minha essência divina. Me permito com que emoções do passado, emoções sensíveis ao julgamento, emoções escondidas possam ser harmonizadas com a minha essência divina. Em 1, 2, 3, 4, 5, soltando tudo. 6, 7, e finalmente acesso ao estado sublime de paz profunda, que através da minha plena harmonização com a minha essência divina, eu me permito aceitar todas as experiências da minha existência, desta e de outras vidas. Me permito aceitar todas as experiências em que estive ao lado da fonte de não-luz. Me permito aceitar todas as minhas existências em que desrespeitei as leis da natureza, as leis universais. Me permito aceitar todas as vezes que eu escolhi o oposto ao amor. Eu inspiro e expando a minha plena aceitação. Para que a partir de agora, meu corpo físico esteja livre, minha essência divina manifestando prosperidade, abundância, saúde e paz através do meu corpo físico. E a partir de agora, que meu corpo físico possa estar habilitado, capacitado, preparado para a reativação equilibrada do meu DNA espiritual. Que isso possa acontecer nas próximas noites, durante um sono, para que a minha evolução espiritual
se aprofunde, para que a minha consciência divina se expanda, para que meu corpo de luz brilhe ainda mais. Lentamente, gradualmente, eu vou resgatando a minha consciência sobre o meu corpo, voltando a este plano, a esta dimensão. E lentamente eu vou abrir os olhos, movendo lentamente braços, pernas, tomando conta, tomando posse do meu estado de presença, gradualmente, naturalmente, sentindo todas as modificações que aconteceram no meu corpo, nas minhas referências, nos meus chakras, observando a importância de beber, hidratar com água pura e cristalina, esse novo estado de consciência se estabeleça. Que assim seja. E assim voltando, abrindo os olhos, tudo bem, Fran? Tudo bem, Tati? Se quiserem abrir o microfone, pode abrindo. Natalia está apagada, tá apagada. Eu vou, nesse momento, encerrar aqui a nossa gravação.